Conhecimento e relacionamento. Galera, estamos aqui de novo. Quem tá acompanhando os episódios já viu que o estúdio tá diferente. A gente tá até mais soltinho, né? Já estamos na quarta. Na quarta do dia, tá, galera? Para quem tá acompanhando aí na nossa semana de lançamento dos episódios, mas a gente tá gravando vários episódios no mesmo dia, aqui no Conexão WK, esse evento incrível que a WK Sistemas está trazendo aqui, realizando em Gaspar, né? Mas a WK que é de Blumenau, estamos na divisa aqui, né? No Bela Vista. Então, obrigado, WK, pela parceria, amizade. Obrigado, Tomelin, também, né? Agradecer. Inclusive, Tomelin saiu do palco ali, a galera levantou e aplaudiu, né? Cara, o evento aqui é sensacional e mais sensacional ainda porque a gente está gravando esses episódios de podcast, é óbvio, né? Eu quero começar rapidamente, né, Filipão, agradecendo os nossos patrocinadores. Então, Arte Pro Comunicação Visual, há 15 anos no mercado, deixando seu negócio mais bonito. Formento Playgrounds para todo o Brasil. Outbound Pro, uma ferramenta que facilita a geração de leads B2B para você. W1 Capital, investimentos é na W1, vinculada a XP. Ótica Varela, EPIs personalizados para os seus colaboradores. Ponsone, escritórios 34 anos, espaços que conectam. Sicredi, não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. E SSA Materiais Elétricos, distribuidora, e Fernando Construções, a sua casa de alto padrão no Vale Europeu. Madrugadão Lanches, Dona Ana Restaurante, Jovem Pan Blumenau e Agência Áurea, o time de apoiadores. Obrigado a todo mundo que acredita, confia e está conosco nesse projeto maravilhoso. E hoje nós estamos com dois convidados aqui que são especialistas no direito tributário, né, no caixinha do governo. Olha, um xará, meu. Quanto a gente tem que pagar. Felipe Renault, ele que é doutor em Direito pela UERJ, né, sócio da Renault Advogados, e a Francine Fachinello, advogada tributarista e sócio da FFG Advocacia, ambos especialistas em Direito Tributário, um tema tão importante que dói tanto que contribui tanto para a comunidade. Sejam bem-vindos, obrigado por toparem conversar com a gente, cara. Acho que vão deixar as damas primeiro, Felipe. Ladies por favor, first. obrigado, viu? Obrigada a vocês, é uma honra, uma alegria estar aqui, parabéns pela iniciativa, por esse projeto, você aqui do estado de Santa Catarina, como catarinense também. Eu também tenho um projeto nacional que se chama Mulheres no Tributário, sou cofundadora desse projeto, junto com a Carolina Brasil e com a Camila Tapias. É um projeto que busca trazer mais mulheres para a área tributária, promovendo networking. Também temos um clube, assim como vocês, o nosso clube é Vamos o clube, conectar. Vamos lá, é o Clube Mulheres no Tributário. A gente tem aulas semanais, realizamos encontros regionais por todo o Brasil. Hoje nós estamos em todos os estados brasileiros. E é esse, então, o nosso propósito aí, trazer mais mulheres para a área tributária. Mulherada dominando, né, Felipe? Isso aí, E o Felipe é carioca, vamos ouvir esse sotaque agora. Seja bem-vindo, Felipe. Lá vem implicância que eu começo. Bem-vindo, cara, obrigado. Prazer estar aqui, parabéns pelo projeto, uma honra estar aqui debatendo esse tema que é tão importante para o Brasil hoje, né, que é a reforma tributária. E já virei fã do projeto de vocês, só da apresentação que vocês fizeram, já vou começar a seguir. E foi um pitch elevator real, né? Muito legal. Muito bacana. legal. Obrigado. Prazer estar aqui. Cara, pra gente começar, assim, essa conversa, né? A nossa intenção, óbvio, é extrair de vocês o máximo de conteúdo possível para a audiência. Nosso core aqui, até não antecipei, vou falar no ar mesmo, danado, que é o micro pequeno empresário, aquele cara que está muitas vezes iniciando, mas também um empresário que já está consolidado e tal. A gente já falou algumas vezes sobre esse tema, mas do tempo que a gente abordou esse tema até agora, tiveram alguns desdobramentos aí nas leis complementares, tá, aquele burburinho. Eu estava em Brasília na super semana econômica, tá? Aquela loucura de aprovação e tal, vamos empurrar essa reforma. Mas, João, a gente está aqui para atualizar, pessoal. Para atualizar. A pergunta para vocês quais as preocupações ou os pontos de atenção que o empreendedor, o empresário tem que ter com essa reforma tributária aí? Qual que é? Por favor. Ladies first. É isso aí. Então, nós estamos realmente atuando desde o início do ano, desde janeiro, ativamente em Brasília. Eu, o Felipe, a Carolina, a Camila, através também do Mulheres no Tributário, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. O governo lançou 19 grupos de trabalho para a regulamentação da reforma tributária, então teve emenda constitucional em dezembro de 2023 e a partir de janeiro, então, o governo lançou esses 19 grupos para trabalhar na regulamentação da reforma tributária. E as frentes parlamentares, 26 frentes parlamentares, a coalizão dessas 23 frentes, montou 19 grupos de trabalhos paralelos, nos quais nós fazemos parte de 6 desses grupos e trabalhamos ativamente, então, junto com o governo e a iniciativa privada para levar a voz aí, então, para todos os empresários do Brasil.
A reforma tributária, ela está posta, ela está feita. Ela não é perfeita, como eu costumo falar, nada, né, no nosso país, enfim, tudo que envolve questões sociais e políticas, elas precisam ser aprimoradas. Nós estamos trabalhando com relação a isso, e o que eu vejo de ponto positivo e ponto negativo. Ponto negativo é o aumento da carga tributária. O nosso IVA, hoje, ele está entre os maiores do mundo. Então, 26,5% é uma carga tributária absurda, né, dentro do que nós temos hoje. Uma empresa no lucro presumido, uma prestadora de serviço do lucro presumido, ela paga hoje 8,65% entre ISS, PIS e COFINS. Para 26,5%, a gente está falando num aumento aí de quase 18% na carga tributária. Se torna insustentável, né? Totalmente. A gente está falando de uma reforma tributária sobre o consumo, então ela vai ser repassada ao consumidor final. Temos várias questões que eu vou passar agora para o Felipe, para ele trazer também com relação aí à regulamentação e à implementação aí da reforma. Mas é legal pontuar que é bacana conhecer esse movimento de pessoas engajadas na briga por nós lá, teoricamente, né? Porque, teoricamente não, na prática, né? Mas essa briga tem que acontecer, né? Porque o campo político, ele é fundamental para a vida em sociedade. E se nós, empresários, não tivermos representantes como vocês lá brigando, que entendem e tal, os políticos que não farão o melhor por nós. Me desculpa a honestidade. Exatamente. Eu digo que foi duplamente revolucionário pela questão das frentes parlamentares de tomarem essa posição de levar a iniciativa privada, já que o governo não levou, e por nós termos tantas mulheres participando ativamente do processo legislativo. Nós levamos mais de 50 mulheres para a Câmara dos Deputados, fizemos audiências públicas, dialogamos diretamente com o governo, levando ideias e propostas. Estávamos no dia 10 de julho lá assistindo, então, na Super Semana? Na Super Semana. Cara, e lá assistindo. Tava uma loucura, passamos o dia inteiro lá no plenário assistindo, então, a votação do PLP 68, e realmente é revolucionário, porque é muito importante esse movimento. A nossa parte, eu digo, nós estamos fazendo. Legal. Como operadores do direito, a gente pode dizer que a gente, de alguma forma, contribuiu para o novo sistema tributário. Legal. Filipão? Primeiro, sou fã irrestrito do movimento Mulheres Tributário. Realmente o trabalho que elas fizeram e vem fazendo é extraordinário. Acho que serve de incentivo para todas as mulheres. Acho que elas têm que se engajar. É o momento das mulheres exercerem maior protagonismo no Brasil, até porque tem muito a agregar, e o Mulheres no Tributário prova isso, né? O Mulheres no Tributário participou da formação da agenda dos debates na Câmara dos Deputados e agora também no Senado Federal. Eu estou engajado nessa luta também, né? Estive com Mulheres no Tributário, com a Frente Parlamentar de Empreendedorismo, durante todo o percurso na Câmara dos Deputados. A gente está lá quase que semanalmente no Senado Federal também, participando das audiências públicas. Acho que há uma intenção, uma interlocução muito interessante no Congresso Nacional hoje. O grande problema é o poder da máquina pública, né? O poder das emendas parlamentares. Então, a gente briga, sim, naquilo que é melhor para o Brasil. Eu, como acadêmico, eu sou professor de Direito Tributário também. E, enfim, exerço a docência com muito amor e acho que tenho um dever com esse país. Eu escrevi isso no Instagram semana passada. Toda a minha vida acadêmica, praticamente, universitária, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu nunca paguei R$1. Então, eu devo a esse país, enfim, contribuir com uma reforma que seja melhor para todos nós, de hoje até 50 anos daqui, né, nos próximos 50 anos, que a gente está há 50 anos sem uma reforma, mais ou menos. Então, a gente precisa de uma reforma eficiente. Os grandes problemas hoje... Isso é importante, talvez tópicos, assim, os grandes pontos de atenção. Exato. Eu acho que a gente tem alguns pontos de atenção. O primeiro deles eu vou falar primeiro dos positivos, que eu acho que a gente precisa de positividade na vida. A gente vai ter uma maior simplificação. Então, para aquele empreendedor, aquele pequeno empreendedor, que tem uma dificuldade de lidar com a burocracia imensa que existe no Brasil, ele vai ter uma redução drástica de burocracia. Hoje vai ter um comitê gestor que vai centralizar a tributação estadual e municipal, ele vai pagar uma guia, ele vai fazer uma declaração. E para aqueles que tentam superar as barreiras da sua cidade, do seu estado, as fronteiras, e vender para outras cidades e outros estados, se depara com questão de inscrição municipal, questões de cadastro, registro, ele vai ter uma simplificação, ele vai pagar uma guia, ele vai apresentar uma declaração, que é o sonho de todo brasileiro. Eu acho que é por isso
que todo empresariado vem defendendo a reforma tributária, mesmo sabendo que ela vai gerar um aumento. Isso a gente viu no Congresso, a gente não viu setores se opondo à reforma, nem da indústria. A gente teve alguns posicionamentos públicos até, de tipo a Fiesp, eu me lembro que se posicionou favorável. E a Fiesp, ela carrega toda uma série de outras entidades que vão atrás dela, né? Sim. Agora, sempre com muita ressalva, preocupação e tal, né? Com esse aumento desenfreado da carga. Né? Então, mas a simplificação ela vai ter. Também vai ter mais transparência. Hoje, aquele pequeno comerciante, o prestador de serviço, ele vai fixar o preço dele e o tributo se agrega, ou seja, vem por fora. Então, ele fecha o preço com quem quer contratar dele e o tributo vem por fora, destacado, com transparência. Então, não se agrega ao preço e não dificulta a precificação por parte dele. Eu acho que isso também é uma vantagem. A gente também parte para um sistema de não cumulatividade ampla. Então, toda essa briga histórica que a gente tem no Brasil do que é crédito, que gera crédito, pode ser deduzido, do que é insumo, isso tende, lembrando que está no nosso DNA, a beligerância, né, o contencioso, a briga, de ambos os lados, do contribuinte e do fisco, mas isso tende a se tornar melhor, né? Ou seja, um ambiente melhor em que você vai poder tomar mais crédito. Não está rindo porque você vê que ele não acredita na reforma. Não, assim, ó, eu não tenho opinião formada e eu também entendo, e aí vocês podem me corrigir. A gente já falou bastante sobre esse assunto, mas não há nada em prática, tipo, não há nada de regra vigente agora. Não. Né? O que há é um previsionamento de prática, né? Um previsionamento de regra. A Constituição foi alterada, mas a gente não tem a regra de implementação. A regra de implementação acho que é a partir daqui uns... PLP 68 agora já vai traçar as normas gerais. E aí a gente parte para as leis ordinárias que vão fixar as alíquotas na prática. Em algum momento falou sobre essa simplificação na concentração da guia lá, do Comitê Gestor Central. E a gente percebeu, agora a gente vai viajar um pouquinho aqui, mas também o objetivo aqui é trocar ideia, né? Não necessariamente, a gente não tem um script de perguntas, né? Fiquem bem à vontade. Também, se não se tira vontade com o assunto, a gente muda para outro assunto. Mas existe uma preocupação política da centralização do dinheiro em Brasília. Sim. Hoje, se eu não me engano, de cada R$100, 70 e tantos é Brasília, 20 e tantos é município e 8, 10 é estado, né? Um negócio assim, né? A questão é, centralizar lá não vai gerar esse problema, essa discrepância de paga mais, recebe menos, que Santa Catarina, por exemplo, historicamente, a gente tem essa dificuldade. Né? Tipo, a gente tem uma BR, deve conhecer a 470 aqui, que é, acho que se eu não me engano, salvo, posso estar errado, mas se não for a que mais passa proteína de frango no mundo, é uma das que mais passa, porque a gente é um grande produtor de proteína de frango, e escoa aqui por Itajaí, né, vem do interior para cá, e ela está peleando para ser duplicada, sendo que isso já vai ficar defasado, por falta de recurso federal. Então, isso aí, o que tu acredita com relação a essa centralização em Brasília? Quer responder, Fran? Primeiro, eu acho que eu estou falando demais. Não, vai, você, falar. você é a estrela do podcast. Eu acho que, nesse caso, existe uma expressão que eu gosto muito, que o ótimo é inimigo do bom. Eu não sei te dizer se um órgão mais plural, mais descentralizado funcionaria no Brasil, num país continental, com tantos interesses, tanta diversidade. E eu não estou falando nem de diversidade cultural, eu estou falando de diversidade econômica. Né? A gente tem estados muito mais pujantes, estados muito pobres. Né? Muitos estados têm um PIB menor do que a cidade de São Paulo, ou a cidade do Rio de Janeiro. Sim, verdade. Então, Santa Catarina é um estado pujante, tem uma realidade econômica completamente diferente. Eu brinco que se a logística, se Santa Catarina tivesse mais voos, seria imparável. Seria talvez o estado mais rico do Brasil. Vamos brigar com as companhias aéreas aí, galera. Eu acho. Coitada, Jorginho! A Fran fica 8 horas esperando um voo no aeroporto, 6 horas, 7 horas, para poder rodar esse Brasil e contribuir. Não pode, isso não pode acontecer. Mas, tirando esse comentário, enfim, obter dictum, eu tenho receio do comitê gestor, eu tenho receio da gente voltar a ter em Brasília aquela política do Pires, de ter que ir lá tomar cafezinho para ter algum tipo de vantagem. Mas eu acho também que o comitê gestor foi a solução possível nesse cenário para gerar essa simplificação, ter um órgão que concentre a arrecadação e a cobrança, um órgão que coordene a fiscalização, evitando que uma empresa sofra diversas fiscalizações ao mesmo tempo, um órgão que possa ficar responsável pelo julgamento dos litígios e fixar entendimento de forma, enfim, que a gente tenha um entendimento único no Brasil todo. E a composição política foi essa.
a reforma tributária é um reflexo disso, João e Felipe. Eu acho que a própria opção que nós tivemos de um IVA dual é retrato do nosso federalismo brasileiro, que não conversa, que não se entende, né? Que um Estado não confia no outro e nenhum confia na União. Então a gente criou um IVA dual que só existia no Canadá e na Índia, ao invés da gente aderir a um modelo OCDE, que seria muito mais, me parece, direcionado ao que se pretendeu, que é um alinhamento internacional. A gente optou por um modelo que 2 países têm, ao invés de a gente optar por um modelo que 170 países têm. Mas porque era o possível politicamente. É tipo a tomada de 3 pinos ali. É, a tomada de 3 pinos. O comitê gestor vai ser um órgão de arrecadação. Ele não vai ser um órgão, ele não vai se confundir com o executivo que vai fazer a sua previsão orçamentária, distribuir, destinar para, por exemplo, a ampliação da rodovia. Ele só vai arrecadar. Sim. Bom, resta a gente saber como vai ser, né? Essa é a verdade. E é nisso que eu me posiciono agora. Eu acho que o Felipe também, a gente teve já essa conversa. Por mais que seja, a gente fique preocupado, a gente ainda está discutindo um pouco o sexo dos anjos, né? E aí, o que o empresário tem que fazer para daqui a pouco participar, né? Tem ali as mulheres no tributário, né? Onde vocês enxergam que o empreendedor, o empresário poderia se posicionar, poderia participar para contribuir nesses movimentos, né? Hoje, até aqui no painel da WK, nós comentamos sobre isso também, sobre essa questão do empresário, de ele ter essa visão, de ele começar a pensar um pouco mais sobre a reforma tributária. Vai ser setor a setor, tem que sentar, tem que conversar, tem que ver, é indústria, é comércio, né? Qual que é o ramo, qual que é a atividade. No momento ainda é tudo muito incerto. A gente tem uma previsão, a gente já tem trabalhado, por exemplo, no PLP 68, já está no Senado, o 108 ainda está na Câmara, mas a gente já consegue fazer um planejamento para os próximos anos para o empresário começar a um processo de transição da reforma tributária. Então, no momento, dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, nós não podemos dizer exatamente porque está num processo de regulamentação. Mas a gente já consegue, em vários aspectos, e dependendo do setor, prever, dizer como que pode, né, ir redirecionando e tudo mais. A gente tem também, muito provavelmente, né, não sabe a data ainda, mas vai ter uma reforma da renda, então também que é muito importante. Mais uma polêmica. Exato. E que já está prevista. Então, ela já está pautada ou não? Não, ainda não. Ela se inicia quando acaba do consumo, exato. Fran, tem algum setor que pode ser mais afetado? Indústria, comércio? Então, com relação à indústria, tanto que o setor industrial ele se movimentou ali na Câmara dos Deputados, mas com relação à parte até que o Felipe falou, da geração de créditos, a indústria ela vai ser beneficiada com a reforma, na maior parte foi um grande dos objetivo, pontos. né, eu acho, né? Sim. Que o país precisa se industrializar. Exato. Mais um dos setores que eu já comentei anteriormente, que para mim é um dos setores que mais vai ter impacto econômico, é o setor da prestação de serviço, porque é um setor em que o insumo é a mão de obra. E a mão de obra sobre folha de pagamento não incide IVA, então não tem crédito. Então, nós estamos falando de um aumento aí de 17%, como eu falei, comentou, né? Sem poder ter um abatimento de crédito. Então, e o assustador é que, assim, levado ao histórico cultural do país, a informalidade e tal, cara, isso vai explodir, né? A informalidade. Vamos ser francos. Uhum. Vamos colocar... A gente conversou com quem? Com o Anderson, né? Da GoNew. Ele falou assim que no Brasil é difícil ter conversas difíceis, né? E é verdade, né? A gente é um povo muito acolhedor, muito do bem, muito de boa, e a gente tem dificuldade de ter conversa difícil. Mas fazendo uma conversa difícil aqui, cara, o empresário vai sonegar, o prestador de serviço vai sonegar, né? Tem alguma dúvida, né, por parte de vocês? Isso, o governo não consegue enxergar isso? Tipo, é complexo, né, cara? Ou melhor, tem alguma estratégia prática, né, para se adaptar a essa nova realidade? Tem alguma coisa de gestão tributária que o seu prestador de serviço poderia se preocupar? Eu acho que nesse período, primeiro, a indústria que financiou essa reforma. Para o projeto da PEC 45, a indústria foi a grande patrocinadora lá no CECIF, na Fundação Getúlio Vargas. E há quem diga que há uma dívida histórica com a indústria que pagou a maior carga até hoje.
O problema é, eu acho que... De fato, se olhar Sim. historicamente, é isso mesmo. Agora, não por isso a gente tem que onerar tanto os demais setores. Então, hoje, João, respondendo a sua provocação para a Fran, eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que fazer é pressionar o seu parlamentar. Primeiro, por que dessa alíquota? Porque até agora o governo não justificou a alíquota. Nem a de 26,5, nem a de 28 pós entrada da carne na cesta básica. A gente não teve o fundamento, a explicação dessa alíquota, porquê, né? do porquê. Segundo, é inegável, e é preciso que o brasileiro lembre disso, que se fez uma escolha, e o governo anuncia isso todos os dias, de aumento de gasto, e não de aumento de arrecadação, e não redução de despesa. Exato. Essa Mas é aumento uma de opção. gasto também, né? Não, o aumento de gasto também. Ou seja, é aumento de receita para aumentar o gasto sem reduzir sem reduzir a despesa. Se quer aumentar o gasto, não reduzir a despesa, Claro. é óbvio. Então, essa é a escolha anunciada e explica o porquê da alíquota não vir acompanhada de uma fundamentação. Porque tem uma gordura, na minha opinião. A gente tem problemas de compensação dos estados e municípios que viviam de benefícios fiscais e que não vão mais conceder, não vão mais concedê-los. Então vai ser preciso uma espécie de reposição de receita, por isso da criação dos fundos. Ou até a eliminação de municípios, né? É que já se seria fala sobre necessário há isso. muito tempo, né? Já se fala sobre isso. Porque a gente tem muitos municípios que não tem nenhuma autonomia. Às vezes a gente joga isso, né? E a audiência, alguém pode dizer, como assim eliminar? Gente, as cidades podem deixar de existir, voltar a fazer parte de outras cidades. Exato. Porque não é sustentável ter vereador, prefeito, secretaria. Acho que a primeira coisa é pressionar. Porque no mundo concreto, quando a gente fala, a gente acaba, obviamente, como é um assunto que ainda não está, ele não está cristalizado, não tem, a gente está aqui divagando com os conceitos do que a gente pode vir, o que fazer, como se posicionar e tal, né? E quando a gente traz para o mundo concreto, a gente observa o BO que é, né? Mas tipo, comentar. Não, nessa linha de pressão que o Felipe falou, o senador Isalci, no Senado já estão acontecendo algumas audiências semanalmente. A Comissão de Assuntos Econômicos, através do senador Isalci, está fazendo audiências públicas para a regulamentação agora no Senado do PLP 68. E na semana passada ele pediu em algumas audiências para que o governo apresente como que foi que eles chegaram na alíquota de 26,5%. Então, para que venha um relatório do governo dizendo da onde que surgiu. Então, eu concordo com ele nesse sentido, de que o empresário, de que nós temos que pressionar para realmente entender. Porque nós estivemos na Câmara dos Deputados, escutamos muitas vezes que se a carne entrasse na cesta básica, entrasse lá no PLP, a alíquota ela iria para 28%. No dia da votação, ela entrou no final do dia e a alíquota foi mantida, não teve esse aumento. Então, essa onde falta é que de tá? transparência, e assim, Exato. não é governo A ou B e tal, enfim, cada um de nós tem as nossas preferências e tudo mais, mas essa falta de transparência nesses números, ela, né, dá uma conotação tão ruim, né? É uma coisa tão... Por que 26,5, né? Alguém pensou esse número aleatoriamente? É muito complexo, né, cara? É um assunto realmente difícil, né? E eu acho que, assim, para nós empreendedores, eu não sou da área do direito, apesar de que gosto, né? Acabo me envolvendo bastante. Tem muito amigo advogado, né? Diz que amigo advogado é perigoso. Não, tô brincando. Tô brincando. A gente tem muito amigo e advogado. Amigo e advogado. Mas brincadeiras à parte, né? Realmente é difícil para o empresário muitas vezes entender, né? E aí a pergunta que eu faço para a gente pivotar um pouquinho, a reforma já falamos bastante, como que o trabalho de um especialista como vocês pode contribuir no dia a dia empresarial, né? No dia a dia de um empreendedor? Eu digo assim, porque a gente sabe que existe sim a tão falada gestão tributária, né? A questão das práticas que são absolutamente legais e ilícitas, né? Para que você possa economizar com impostos. Então, como é que o empresário, quando que o empresário deveria procurar vocês, né? Quando vocês pegam um novo cliente, por exemplo, qual é o maior BO que esse cliente tem? O que esse cliente deixou de fazer para procurar vocês? Entendeu? Acho que é por aí, assim. Eu sempre falo para os meus clientes que a área tributária ela é o coração da empresa.
ela é aonde está diretamente ligado o fluxo de caixa, a parte econômica e financeira com o direito tributário, com o pagamento de tributos. Então, se ele olha para o setor financeiro dele, se ele tem um setor específico de financeiro, por que ele não tem um setor que cuide da parte tributária? Porque realmente no andar, eu tenho uma contabilidade. Sim, a contabilidade é extremamente importante. Eu sou uma pessoa que sou fã dos contadores, como advogada tributarista, trabalhei diretamente dentro do setor fiscal, entendo a importância do contador, mas é um trabalho em conjunto de contabilidade e advogado. Quem vai ter um entendimento para dizer se é preciso buscar uma via judicial para garantir o direito a um determinado crédito, vai ser o advogado. Então, eu sou muito a favor do preventivo, eu incentivo muito que as empresas busquem um consultivo tributário para uma análise preventiva para evitar a judicialização. A gente vive num momento muito grande de insegurança jurídica em que a gente não sabe qual vai ser o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, com decisões políticas, com modulação de efeitos nos quais os nossos clientes ajuizam um pedido e depois eles lá, daqui 5, 6, 7 anos, essa ação, eles não podem fazer proveito desse crédito, desse benefício, enfim. Então, o meu posicionamento como advogada normalmente é de que não me não venham nos procurar quando já tiver um BO. Quando a água bater na bunda. Exato. Quando o fiscal bateu na porta da empresa. Exato, mas é o que acontece, né? mais acontece. É o que mais acontece. Vai, Filipão. Eu acho que a Fran já botou para quebrar aí. Eu quero agradecer vocês, né, que se deu um ruídozinho, mas a gente conseguir conversar mesmo com o evento rolando, né? Porque é um desafio. É um desafio. Tamo junto. Mas eu acho que o direito tributário hoje, ele reflete um pouco o que é o direito e o que é o país hoje. Ou seja, a gente não tem segurança de absolutamente nada. Posso ter uma lei, essa lei, a partir dessa lei, a Receita Federal, as receitas estaduais e municipais criam o seu entendimento sobre determinada questão. E a partir disso começa uma história, que geralmente é uma história de conflito. A fazenda entende de um jeito, o contribuinte de outro. Então, até aquele empresário que ele paga o tributo em dia, que ele acha que faz tudo correto, ele precisa, me parece, procurar um advogado tributarista para ontem, para saber se aquela postura dele traz algum tipo de risco. Porque, como disse Pedro Malan, quando era ministro da Economia, na época da Fazenda, no Brasil nem o passado é certo. E é verdade. Então você tem 5 anos de exposição ao Olha fisco. que as agências de checagem... Que ele interpreta e reinterpreta aquilo que já foi feito, ou seja, ele está olhando o passado, eventualmente o fiscal pode te autuar por conta disso. Então eu acho que o trabalho do advogado tributarista é um trabalho de aferição de risco inicial. Primeiro ele afere o risco, com base nos hard cases, nos casos concretos, que estão sendo julgados agora pelos tribunais administrativos judiciais, ele verifica, ele identifica se há algum risco naquela tua operação. Uhum. Depois disso, você também tem a fase contenciosa. Aconteceu de ter um auto de infração, aconteceu de ter um débito que você não esperava, precisa analisar, né, como os tribunais vêm também entendendo e se aquele débito ele de fato era devido ou não. E essa é a vida do tributarista. Só tem um alerta a fazer, que é um alerta que eu acho que é bem importante para o empresário. Me parece que o profissional da área tributária que se tem mais contato hoje, o empresário normal, é com o vendedor de tese tributária, de crédito. Venho aqui recuperar crédito. A recuperação de crédito é um trabalho que, se feito de forma séria, dá resultados muito positivos. Isso é uma prática que já virou, já tem uma indústria disso aí. Tem uma indústria, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, porque se você recupera o crédito de forma equivocada, ou sequer é crédito, ou esse crédito é baseado em uma tese que não está escorada em decisões, não tem jurisprudência, não tem jurisprudência pacífica, tranquila, o que vai acontecer você vai dever 2 ou 3 vezes aquele crédito que você recuperou. Então tem que ter uma certa responsabilidade. O meu conselho é estude, verifique. Se você confia muito no profissional, ok, quem sou eu aqui para dizer? Mas tenha cuidado.
não é como na medicina, né? Não dá para abraçar qualquer coisa, né? A gente precisa, eventualmente, saber o que está fazendo. Então, tenha um cuidado só com essa, como você falou, essa indústria de recuperação de crédito, me preocupa um pouco, porque aí sim o BO chega lá no escritório, quanto de uma recuperação indevida, o problema triplicou e aí para resolver é mais difícil. Fez uma comparação ali com o médico, né? Na preocupação, eu me lembrei dos robôs médicos, que a gente conversou na outra entrevista. E aí veio a pergunta, né? A gente está no evento de tecnologia, né? Aliás, empreendedorismo, tecnologia, inovação, né? Aliás, um baita evento, né? E a pergunta é, né? O que a inteligência artificial, o desenvolvimento da tecnologia, tem contribuído no trabalho de vocês? Dessas ações contenciosas, dessa, como tu colocou, acho que ação preventiva, né? E também, obviamente, numa análise de planejamento. Vocês têm utilizado essa ferramenta? Até compartilhar que um dos primeiros robôs assim que eu conheci foi um robozinho, um chat lá que trabalhava num escritório de advocacia respondendo processo de banco. Não tinha um esquema desse dos robozinhos? Cara, tô falando lá de 2016, sei lá, por aí. A gente fala 2016, assim, não fosse muito tempo atrás, né? Mas parece. Né? Sim. Mas então, vocês têm utilizado a tecnologia? Ela tem sido uma aliada no processo de vocês? Sim. Eu tô olhando para ela porque a gente tá sempre assim, né? Começa ali. Eu também prefiro olhar para ela. Tá bom. Que para vocês. Por favor, Fran. Sim, eu falo que eu sou uma entusiasta da tecnologia, principalmente aplicando dentro do escritório e dentro do andamento, né, que a gente pode levar para o nosso cliente. A tecnologia, ela está em tudo. É exatamente isso. A gente está num evento de tecnologia. Só não no governo, parece. Desculpa. Vou falar sobre isso, pior que tá. Eu ia falar. Desculpa. Também vou deixar. Para fiscalizar. Eu vou deixar o Felipe falar. Mas sim, hoje nós temos muitas ferramentas aí que facilitam o nosso trabalho, facilitam até o feedback que a gente tem que dar para o nosso cliente. Como em tudo, precisa ter cuidado. Assim como o Felipe falou dessa indústria da recuperação de crédito, nós também temos que ter cuidado com o uso, até onde, né? Eu falo assim que o mais difícil é encontrar um limite, sabe? De até onde a tecnologia ela te auxilia e a partir da onde ela passa a ser uma ameaça para o teu trabalho, ela passa a ser usada contra você. Então, hoje no direito, os escritórios, quem não está adepto ou quem não tem tecnologia já está ultrapassado, né? A gente pode falar isso, porque ela já faz parte do nosso dia a dia, da busca por um andamento processual, da busca por uma jurisprudência, do levar o conhecimento mais rápido ao cliente de como está o andamento processual. Enfim, ela é uma ferramenta muito importante para nós, operadores do direito. Ainda mais vocês que escrevem muito, né? Então, você pode criar rotinas onde a inteligência artificial ajuda, sei lá, deve ter um prompt lá, ó, cláusula XPTO, produzir cláusula XPTO para o contrato XPTO, ela deve fazer isso, né? Não estou dizendo que substitui um advogado, mas... Tópicos de repetição. Exato. É importante dizer, João e Felipe, que a Procuradoria da Fazenda Nacional anunciou que a partir de novembro vai utilizar um sistema de inteligência artificial que vai comparar as petições dos advogados em um caso com as petições dos demais casos que ele patrocina, para ver se ele está defendendo a mesma coisa, quais são os fundamentos, os argumentos, quais são os tópicos de defesa com relação a determinadas matérias. A inteligência artificial já de longa data vem sendo utilizada no judiciário, até com algumas polêmicas, né? Não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, porque a inteligência artificial vai no Big Data, pega dados e esses dados podem ser tendenciosos, enviesados. Mas fato é que hoje o Supremo Tribunal Federal vem usando inteligência artificial. O CARF fechou, o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quem julga as autuações da Receita Federal em último grau, vem utilizando, já contratou o sistema de inteligência artificial, os tribunais estaduais vêm contratando, diversos já contrataram sistemas de inteligência artificial, seja para admissibilidade de recursos para tribunais superiores, mas para fazer isso que você falou, João, de olhar uma determinada matéria e já construir uma decisão com base na jurisprudência do tribunal. Então, hoje, o advogado, ele precisa, urgentemente, senão ele vai estar atrás de todo mundo. Cara, tu fez um boom na minha cabeça, brother. Foi. Porque um dos maiores problemas da lentidão da justiça é a leitura de processo por parte dos juízes. Sim.
Quer dizer, juiz não, dos assessores, né? Desculpa, pode ter muito juiz que lê, né? Mas óbvio que a gente sabe que é um trabalho de assessoria deles que faz muita boa parte das teses. Então, pô, e tem muito processo que é 800 páginas, 1000 páginas, e é isso que gera lentidão da justiça. Eu tô certo? Eu não sei se é uma verdade essa, mas eu imagino que seja. A inteligência artificial vai poder resumir isso tudo, né? Vai. A inteligência artificial vai poder resumir com base na análise das principais peças processuais. É claro que não vai substituir o olhar humano na análise fática, Claro. prova, etc. Isso que você falou não é nem um pouco ofensivo, João. O acervo processual de um juiz hoje é desumano em qualquer tribunal. O Brasil, por conta desse DNA de beligerância, de litigiosidade, por conta desse nosso ímpeto de tudo ir ao judiciário, Eu vou te processar. Exato. E o acúmulo de competências, hoje não tem como. Você pegar do juiz de primeira instância estadual até o ministro supremo, todo mundo tem milhares de processos para julgar. Então não tem como. Ele vai precisar da assessoria, ele vai precisar da inteligência artificial e talvez falte mais alguma coisa. É desumano e não é ofensivo. Pelo contrário, acho que qualquer juiz estaria aqui falando o que a gente está falando e falando, pelo amor de Deus, alguém viabilize a prestação jurisdicional, porque eu tenho certeza que ele quer abrir um processo, lê-lo com calma, julgá-lo com calma e com velocidade, porque justiça que tarda não é justiça. Né? O que demora muito, talvez já não consiga solucionar Reparar o problema, o dano. reparar aquele dano. E esse já é um entendimento, você falou da própria Procuradoria, a doutora Nelise, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, ela falou no último evento da Concarf itinerante lá em São Paulo, na PUC São Paulo, que não há vencedores num litígio que se prolonga. Então, a Procuradoria também entende, assim como nós, de que ninguém aguenta mais processo, ninguém aguenta mais litígio. Então, o quanto antes, por isso que eu disse que os escritórios, eles têm que utilizar a tecnologia, assim como a União, assim como a Procuradoria já vem utilizando justamente para a gente diminuir esse tempo de litígio. Porque ninguém sai vencedor. É um gasto gigantesco para ambos os lados. Para o contribuinte e para a Procuradoria não E danos existe. que não se reparam mais. Exato. Né? Tem gente, sei lá, não vou lembrar de nenhum caso específico agora, mas o cara esperando Tem uma muitos decisão casos, né? de um litígio que, sei lá, mutilou uma perna. Isso. Passou uma vida mendigando porque precisava de um recurso que estava em processo, levou 30 anos para receber e pronto, a vida do cara acabou, não tem mais o que discutir, né? Tem Exato. casos de pessoas que morrem esperando uma decisão, né? Exato. E não são poucos, né? Exatamente. É interessante pensar que a tecnologia possa suprimir e muito, né, esse processo burocrático de jurídico, né? E a questão da privatização da justiça. Eu já ouvi um pouco sobre isso, sobre tribunais privados. Eu não entendo nada disso. Eu joguei na mesa aqui porque é uma coisa que me veio à cabeça. Isso funciona? Existe isso? É possível isso existir no Brasil? Vou deixar para você. O que a gente poderia chamar hoje de justiça privatizada seria arbitragem. Arbitragem é um meio de solução de conflito, um meio alternativo de solução de conflito, em que árbitros, eu, por exemplo, posso ser um árbitro numa câmara arbitral, as partes elas acordam que eventual litígio vai ser solucionado por uma câmara arbitral e essa sentença arbitral ela prevalece. Então, não é possível. É claro que todos os entendimentos mudam o tempo todo, a justiça é dinâmica. Mas até onde eu sei, hoje, uma sentença arbitral, ela precisa ser seguida, o judiciário não pode simplesmente revê-la, salvo em determinadas hipóteses e exceções, né, de inconstitucionalidade, etc. Mas, via de regra, prevalece. Eu acho que essa é uma espécie de justiça privada. E ela é a opção de muitas empresas hoje. Qual o problema dela? Ela ainda é muito cara. Ela ainda é inacessível para o empresário convencional. A gente tem uma arbitragem tributária em Portugal que é muito interessante para pessoas físicas com um cap bem baixo. Então é para exatamente quem não teria dinheiro, mas é acessível e soluciona com velocidade problemas envolvendo tributação da renda da pessoa física. É um exemplo muito interessante. Eu acho que tem dificuldade, por acaso, eu vou até participar de uma mesa com a Nelise, com a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, no domingo, agora lá em Gramado, a gente vai discutir métodos alternativos. Eu acho que a arbitragem ela só não decola na área tributária aqui no Brasil, porque os tribunais administrativos já são compostos por auditores fiscais e profissionais da área tributária indicados pela iniciativa privada, pelas associações, pelas federações, etc. Sim.
Então já é um órgão paritário. Então, para a gente substituir, e seria muito difícil a gente ter uma Câmara Arbitral sem a presença da Fazenda. Então, seria substituir 6 por meia dúzia, me Entendi. parece. Acho que seria mais o caso da gente investir mais em métodos alternativos para evitar o litígio, evitar que esse tribunal administrativo ele tenha que atuar. O que a gente tem hoje, método alternativo muito eficiente, são as transações tributárias. Isso foi um golaço. João Felipe, eu digo para vocês, eu estou formado já há algum tempinho. Assim, são pelo menos aí 20 anos de área tributária, 22 anos de área tributária. Desde que as transações se iniciaram, as transações tributárias, a gente teve um ganho de eficiência imenso. Porque hoje, no Brasil, isso sempre aconteceu, pelos aqueles parcelamentos extraordinários. Né? A gente teve refis, país, PAEX, refis da crise, refis da Copa, reaberturas e assim foi. E aí refis municipal, estadual, Exato. federal. Hoje a 5.568 refis diferentes. Exato. Hoje a transação tributária ela me parece uma solução mais justa, porque ela olha para o contribuinte e verifica a capacidade de pagamento dele. Então ela não beneficia o mal pagador, aquele que se locupleta com o tributo. Porque existe o empresário que paga o tributo e eventualmente não conseguiu pagá-lo, e existe o empresário, sabemos disso, como toda instituição humana, eu falei isso na minha palestra hoje. A gente tem um ou outro que pensa diferente, se desvia e age de uma forma equivocada, até criminosa, né? Porque sonegação e fraude são crimes hoje no Brasil. Sim. Esse não paga, mas está enriquecendo com o dinheiro do tributo. Ele não paga e depois parcela. Não, ele não paga de propósito. Ele tem o dinheiro para pagar, mas ele traz para si o dinheiro. Então, hoje, quando se vai transacionar, se verifica qual é a capacidade de pagamento. Essa semana, por acaso, a Procuradoria da Fazenda deu um passo além. Ele não vai mais só olhar para a capacidade de pagamento, ela vai olhar também qual é o litígio envolvido, qual é a tese, porque se ela achar que ela pode perder em juízo, ela também pode transacionar independentemente da capacidade de pagamento. Mas o que vale até hoje eu vou olhar para o João, é uma empresa em dificuldade econômico-financeira, a Fazenda vai olhar teu balanço, vai olhar teus indicadores, se ela achar que você está em dificuldade econômico-financeira mesmo, ela vai te dar um rating que você vai comemorar, vou te dar um rating D, você vai comemorar horrores, o rating D, porque ele te dá um maior desconto, você usa crédito de prejuízo fiscal para pagar tributo, parcela em muitas vezes. Então, você evita 20 anos de processo, 15 anos de processo, resolve agora com desconto. E no Brasil isso é verdade, não me alongar muito, que eu sei que vocês têm outros entrevistados, tirando a Fran, muito mais interessante do que eu, porque a Fran tem muito conteúdo e um protagonismo hoje na reforma tributária. Legal. É muito bacana e catarinense, que reforça mais ainda. Mas no Brasil sempre foi assim. O contribuinte sempre tentou pagar o mínimo possível, o fisco sempre tentou cobrar o máximo possível e se acabava num refis da vida em que se pagava metade do preço e ninguém não tinha perdedores e ganhadores, se pagava metade do preço 180 vezes. A transação, ela faz isso, mas olhando para o contribuinte, ela é mais justa. Então eu acho que já é um método alternativo de solução de conflito. O sonho é que funcione. E eu até ia pedir para o Felipe falar sobre a transação, porque nós tem um mito, tá? E é forte aqui no nosso estado também, eu já atendi alguns clientes, algumas empresas, em que nós temos a possibilidade de fazer uma transação e a empresa ela tem preocupação de que, ao transacionar com a Procuradoria, ela vai abrir precedentes para uma fiscalização. A transação, ela, muito pelo contrário, ela traz para o fisco, traz para a Procuradoria uma visão benéfica da empresa, de que aquela empresa ela está procurando meios para solucionar um problema. Tipo, tô aqui, tô ferrado, Exatamente, me ajuda, eu preciso... Sou teu parceiro. Exatamente. Então, isso é muito importante e eu acho que eu queria ter trazido também, porque a transação realmente hoje ela é um meio muito eficaz e ainda tem muitos empresários que têm medo de transacionar e realmente está perdendo aí uma grande oportunidade. Falou em receita, né? Já dá Exato. medo, né? Receita Federal. Ih, já deu medo. Não, tô brincando, mas é uma brincadeira que tem um fundinho de verdade, Sim. né? E a gente tem que desmistificar isso mesmo. Eu acho que Exatamente. até porque os legisladores, tal, eu não sei, mas o funcionário público ali que está na função, ele também é um cumpridor de lei, né, cara? Ele não quer
prejudicar ninguém, ele só quer que seja cumprida a regra, né? Exato. E a gente tem um pouquinho de dificuldade de cumprir regra no Brasil. Mas isso vou ser passa honesto. também por um amadurecimento. A Receita e a Procuradoria chegaram nesse amadurecimento. Os estados e os municípios precisam chegar também para garantirem essa segurança jurídica, para garantirem essa tranquilidade, porque ganha todo mundo nisso, né? Eu quero rapidamente agradecer os nossos patrocinadores para a gente partir para a finaleira aí. Mas tá bem legal, fiquei bem contente da gente fazer esse registro. Obrigado pela disponibilidade. Gostei também, eu falo pouco, né? Mas eu tô aprendendo muito, porque eu entendo pouco de O Filipão. forma, tá? Mas vamos para cima aqui. Arte Pro Comunicação Visual, Felipe, 15 anos no mercado atendendo aí, embelezando os negócios. Olha só. É isso Formento Playgrounds para todo o Brasil. aí. Outbound Pro, uma ferramenta que gera leads B2B para vocês. W1 Capital, escritório vinculado a XP Investimentos. Ótica Varela, EPIs personalizados para os seus colaboradores. Ponsone Escritórios, 34 anos, espaços que conectam. Sicredi não é sobre dinheiro, é sobre ter com quem contar. A maior cooperativa do Brasil, hein, galera? É verdade. SSA Materiais Elétricos, distribuidora e gerenciador de obras. Fernando Construções, você que constrói aqui no Vale Europeu, casas de alto padrão com a Fernando Construções. Madrugadão Santa Catarina, Dona Ana Restaurante, Jovem Pan Menor 88.7 e Agência Áurea, os nossos apoiadores. Obrigado aos patrocinadores e apoiadores que fazem acontecer. Esse tema sempre é polêmico, né? E ele ainda é muito conceitual. A gente precisa de uma série de decisões para descer para a prática ainda. Mas é legal que a gente esteja se preocupando. Eu queria que vocês deixassem aí as informações de canais e talvez sugestão de entidades que os empresários possam procurar para poder fazer parte desse movimento e a gente poder se reunir. E contem também com o Empreender para poder divulgar isso. Porque eu sei que quanto mais pressão a gente colocar naquela galera que fica lá nos 513 ali e no 881 da Casa Alta, quanto mais eles sentirem pressão, melhor, não é verdade? Esse é o Então, caminho. se a gente puder encerrar com essa dica de vocês, como os empresários podem se engajar junto com vocês, seria muito legal. Primeiramente, quero agradecer, parabenizar vocês mais uma vez. Obrigado, Estou saindo encantada, adorei o projeto. Desejo aí vida longa, Amém. né? Vou passar o meu arroba, o arroba Francine Fachinello, é o meu perfil pessoal. Tem o arroba do Mulheres no Tributário. Nos sigam, é Tem uma super amiga minha já para indicar aí, importante. advogada. Tem advogadas, tem contadoras, tem CEOs, CFOs, pessoal que trabalha aí na parte fiscal de empresa. Então, ele não é só para advogados, é realmente para trazer mais mulheres aí para a área tributária. E o apoio dos homens, o Felipe é um dos homens que apoiam aí o movimento, para a gente também é muito importante. Legal. Obrigada mais uma Valeu. vez. Filipão. Queria agradecer muito a oportunidade. Também saio daqui fã do projeto, do Empreenda SC. Obrigado. Com certeza vou seguir acompanhar vocês, 2 craques aí da comunicação. Obrigado. Meu perfil no Instagram é renault.felipe. No LinkedIn é Felipe Kertes Renault. Se digitar Felipe Renault, se achar Vai um achar. que tem um nome difícil no meio, é esse. Boa. E eu acho, João, que você deu o caminho, pressionar os parlamentares. A verdade é que o governo o tempo todo jogou com uma pressão de que, olha, minha alíquota está aqui, se você mexer em qualquer coisa do meu projeto vai aumentar a alíquota, a responsabilidade é sua. O peso é seu. A responsabilidade social, política é sua. Taxar de Mas não volta. explicou isso em nada. Então eu acho que os parlamentares têm que pressionar e eles só vão pressionar se nós pressionarmos. Esse é o caminho. Muito obrigado. Como a bom, Francine cara. disse, vida longa e muito sucesso para vocês. Obrigado. Sensacional. Felipe, Francine, foi uma honra. Mais uma vez, lembrar vocês que estamos aqui no Conexão WK, agradecer a WK por nos proporcionar, né, Filipão? É isso aí, cara. Mais um episódio para conta, É isso aí. né? Deixa eu agradecer, a gente Bom. sempre agradece no ar. Filipão, obrigado. Francine, Filipão. brigadão. Filipão, xará. Tá. Xará. Valeu. Cara, você que está aí conosco, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo com seus amigos para que eles também possam ter acesso. Muito obrigado pela sua audiência. No empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo E eu, sou o Felipe Rangel. e esse foi mais um Empreender SC Cast para Valeu. vocês. Valeu!